ver Mateus, capítulo de número 13, verso 10. Se você não trouxe Bíblia, está aí com seu smartphone, seu celular, abra comigo. Mateus, capítulo de número 13. Capítulo de número 13, verso de número 10. Amém? Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem encontrou, diga me espere, porque eu vou também. Não, já Mateus. Sangue de Jesus de Deus. Mateus capítulo 13, verso de número 10. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. No mesmo capítulo, abra comigo no versículo de número 44. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, e o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Amém, irmãos? Amém. Posso ouvir o grito de glória a Deus? Irmãos, tema da mensagem: os mistérios do reino e os homens de fé. Irmãos, eu ouvi recentemente uma pergunta que dizia se a Bíblia é um livro de histórias e qual era de fato o principal intuito da Bíblia existir. O que de fato a Bíblia queria dizer para as pessoas? Seria apenas um livro de histórias ou ela queria dizer algo a mais? Então aprendi, irmãos, que a Bíblia ela não só conta histórias, mas a Bíblia ela é o próprio neurônio de Deus. Porque quando Deus quis criar o que existe, Deus teve que se contrair. Por quê? Porque tudo o que existe, existe dentro dele. Todos os universos, todos os níveis de vida. Na verdade, Deus teve que se contrair e criar dentro dele.
Então tudo que existe, irmãos, foi só um pensamento de Deus. Nós estamos aqui porque nesse momento Deus está pensando. Quando Deus parar de pensar, nós deixamos de existir. A Bíblia, ela é uma partícula do pensamento de Deus. Então, a grande verdade é que a Bíblia sempre quer nos dizer muito mais do que podemos entender. Porque, naturalmente, nós não temos capacidade intelectual para assimilar o que de fato a Bíblia quer dizer. Então, quando a Bíblia diz uma coisa, ela está dizendo muito mais do que se aprende. É como se a Bíblia tivesse degraus. E é por isso que, se ao pegar a Bíblia, entregar para o ímpio, que não conhece a Deus, que não serve a Deus, ele vai abrir este livro, vai abrir um texto, vai ler esse texto e vai entender o que ele está lendo. Ele vai lendo, vai entender, mas vai chegar uma hora que ele vai parar. Vai chegar uma hora que ele vai tropeçar. E aquilo que ele estava claro vai ficar embaçado. E aquilo que ele estava entendendo, ele não vai mais entender. É por isso que algumas pessoas dizem que a Bíblia é um livro difícil de se entender. Eu digo que lógico. Lógico que a Bíblia é um livro difícil de se entender, porque qualquer um literalmente pode entender o que ele está dizendo. Mas quando ela sobe um nível espiritual, aí você precisa aprender a subir este nível espiritual para que você possa entender o que ela quer dizer. Então, irmãos, quando nós vemos Jesus pregar, a primeira leitura que temos é que Jesus é um revolucionário. Um revolucionário pregador em um mundo de muitos sábios, em uma dinastia, em meio a uma linhagem, em uma cultura, em um povo, aonde a sabedoria era ressaltada, aonde os milagres e os sinais não tinham tanta importância quanto a sabedoria. Então, na profundidade que Jesus prega e fala, Jesus precisava se sobressair naquilo que fala. Como assim? A maioria das pessoas que vêm ouvir a Jesus são pessoas incultas, cautas. Para você que não entende esse tipo de linguagem, são pessoas que não têm acesso à informação. São pessoas analfas de pai, betas de mãe. São pessoas que não têm conhecimento diferente da sociedade que nós temos hoje. Que se você gravar um pastor pregando, não gostar do sermão dele, não sabe no YouTube, você acaba com o ministério do pastor, se você tiver raiva dele. Nós temos ao acesso de um toque toda a informação possível. Nós temos hoje uma tecnologia onde alcançou níveis absurdos, onde nós podemos conhecer e saber de todas as coisas pela internet. Diferente da sociedade que Cristo viveu, onde as pessoas não tinham acesso à informação, tirando a classe dos entendidos, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, os herodianos. Tirando essa classe dos entendidos, e dois dentro do grupo dos 12, que era Mateus, chamado Levi, e Judas. Esses homens, tirando esses, a maioria do que vem ouvir Jesus é um povo inculto, incauto. São pessoas que não têm acesso à informação. Quem vem ouvir Jesus? Agricultor, pescador, pessoas que dependem da chuva, pessoas que dependem do sol. Então Jesus não pode usar a sua linguagem bruta. Jesus não pode usar a sua sabedoria celeste e lançar de frente aqueles que vão ouvir, porque aqueles que estarão ali não vão compreender a sua linguagem. Então Jesus, ele simplifica. Jesus, ele passa a mensagem de uma forma muito simples. Jesus vai usar de métodos e exemplos simples para transmitir as suas mensagens. Qual o método que Jesus vai usar? Jesus vai usar o método da parábola. Qual o método da parábola? O método da parábola tem como objetivo principal, preste bastante atenção, identificar, esclarecer, a partir de eventos cotidianos, uma determinada situação ou um problema. O mestre dos mestres lançou mão desta técnica a fim de ilustrar verdades morais, éticas e espirituais, levando os seus ouvintes a uma profunda reflexão. E alguém pode perguntar essa noite, por que do método? Jesus usou esse método para anunciar a transcendente. O que é transcendente? É algo muito elevado, algo sublime. Cristo usou esse método para transmitir a sublime graça de Deus aos homens. No método parabólico de ensino,
Os elementos observados no mundo natural são tomados emprestados, a fim de serem pareados. O que é parear? Parear é agrupar. A fim de serem agrupados a uma verdade contida no mundo intangível. O que é algo intangível? Aquilo que eu não posso ver e aquilo que eu não posso tocar. Então Jesus usou esse método simples para transmitir e introduzir através dele as suas verdades eternas e espirituais. Como assim os elementos naturais são tomados e emprestados? Como disse anteriormente, as pessoas que vêm ouvir Jesus são o quê? Pescadores e agricultores. Quem me ouve, diga amém. Amém. Não se cansa, a gente vai chegar lá. A maioria dos que vêm ouvir Jesus são essas pessoas. Então, quais serão as mensagens que Jesus vai usar? Jesus vai falar sobre sementes. Jesus vai falar sobre solos. Jesus vai pregar sobre árvores. Jesus vai falar sobre raízes. Jesus vai falar sobre chuva. Jesus vai usar o trabalho da época. Jesus vai usar a moeda da época. Por quê? Porque essa é a linguagem que o povo entende. Então Jesus é um revolucionário. Por quê? Porque as suas mensagens promovem. Não promoveram e nem vão promover. Eu estou dizendo que promove. Até hoje promove uma revolução na vida daqueles que ouvem. E alguém pode confundir revolução com rebelião, mas é diferente. Porque revolução é uma porta que se abre para se melhorar, para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Então Jesus, o pregador, é um revolucionário. Por quê? Porque as parábolas, irmãos, nesse sentido, elas serviam como carreadoras de uma realidade espiritual. O que é carrear? Carrear é dar um norte. Carrear é dar um sentido. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, verso 34, que Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão dela, porque eram ovelhas errantes e sem pastor. A palavra errante ali é aquele que erra, ou aquele que tem falhas. A palavra errante ali significa aquele que vaga sem rumo, aquele que não tem sentido na vida, aquele que não tem propósito em si mesmo. Então Jesus usou as suas mensagens para dar um rumo às almas perdidas, para dar um sentido a almas oprimidas, para dar um propósito a almas que precisavam de um alento espiritual. Então para isso servia as parábolas de Jesus. E aqueles que se utilizavam dessa figura visavam ultrapassar a realidade por meio de elementos sociais conhecidos. Porém, a linguagem figurada, irmãos, é caracteristicamente marcada pela utilização de recursos estilísticos não convencionais, a fim de dar maior expressividade à mensagem oral ou escrita. Então, Jesus é um revolucionário por quê? Porque ninguém nunca pregou e ninguém nunca vai pregar como ele pregava. Por exemplo, nenhum outro rabino antes dele falou coisas que ele falava. Quando Jesus ia pregar, vamos dar um exemplo, Jesus dizia assim: o que está escrito? Não está escrito não adulterarás? Observe, não adulterarás é o nível de revelação. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Não adulterarás é o nível de revelação. É uma revelação. Não adulterarás é um nível de revelação, porque está inserido claramente dentro da palavra de Deus. Vou pegar os dois que você já prega dentro do carro. É uma revelação porque está inserido claramente dentro da palavra de Deus. Então quando ele diz assim, não está escrito não adulterarás, ele completa, porque Jesus tem uma característica muito diferente dos escribas e dos fariseus. O que Jesus tem? Jesus tem o dom da revelação, a capacidade da revelação. Então quando ele diz não adulterarás, ele completa trazendo a revelação. E o que é a revelação? A revelação é o poder que Deus dá para o homem enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Aleluia. Então naturalmente nós nascemos com escamas dos nossos olhos. Isso significa dizer que nós não enxergamos a maioria das coisas que estão ao nosso derredor. Os sábios judeus comentam, declaram e dizem que o homem natural só enxerga 1% de um mundo de 100%. Então qual é o primeiro efeito da revelação quando atinge cheio um homem? É fazer as suas escamas naturais dos seus olhos caírem e os homens enxergarem o que eles não estavam enxergando. Vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Quem aqui é assinante da Netflix? Levante as mãos. Você já ouviu um nome por nome de Matrix? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar do Matrix?
Qual é a sinopse? O que é a sinopse? A sinopse é aquilo que o filme passa. É aquilo que concerne dentro do filme. Qual é a sinopse do filme? Que os seres humanos que estão nesse mundo estão presos a um computador muito grande central. Que dentro do filme chama de IA, Inteligência Artificial. É um computador que pensa por si próprio. É como se fosse um ser humano. Ele prende os seres humanos desta era a fios ou a eletrodos ligados ao seu subconsciente, produzindo uma realidade fictícia dentro da mente, produzindo um tipo de sonho, fazendo com que o subconsciente diga à mente, ao corpo, que aqueles homens que estão presos àquela realidade mentirosa seja uma realidade verdadeira, mas não é verdade, é uma mentira. Eles estão apenas dormindo. Aparece dentro do filme um nome de Morfeus. Quem é Morfeus? Morfeus, dentro do filme, é aquele que liberta as mentes. Ele apresenta uma frase, um jargão que ele tem: levar as pessoas até a toca do coelho. O que é isso? Libertar a mente. Cristo Jesus, ao pregar, porque todas as vezes que nós olharmos dentro da Bíblia Sagrada e ouvimos algo sobre escamas, escama na Bíblia, irmão, significa ignorância. Viu? Quando a Bíblia fala sobre escamas, porque Jesus está dando uma conjectura, um exemplo, Jesus está falando sobre ignorância. Quando Jesus ia pregar, tem ignorância na Bíblia? Tem. Jesus ia pregar e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está ouvindo? Judeu. Judeu ouve e diz: como assim? Seremos livres? E quem está preso? Somos filhos de Abraão? Como porventura dizes tu, seremos livres? Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas por que eles não enxergam? Ignorância. A ignorância aparta o homem do conhecimento da verdade. A ignorância mantém o homem distante de Deus. A ignorância mantém o homem distante do pleno conhecimento do Evangelho. Então a ignorância o acomete. Ou melhor, os acomete. Entenda uma coisa, vamos abrir aqui um parêntese. Satanás não se amedronta pelos nossos apelidos ou pelas nossas características ofensivas: bicho feio, chifrudo, cabeça rachada, pé torto, pé de bode, sujo. Essas características não restringem as suas ações e nem põe medo em Satanás. Satanás não vai aleijar as pernas. Satanás não vai arrancar os olhos. Satanás não vai amputar os braços. Não. Satanás vai obstruir, debilitar, destruir o canal onde a palavra entra. Aonde? No entendimento. Aleluia, aleluia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e de muitos crentes, para que não resplandeça sobre eles a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem e a semelhança do Deus presente. O que é que Satanás está fazendo? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra pessoas. Paulo entende que o campo de batalha é nas ideias. Nós somos levantados para combater fortalezas preenchidas pelas forças do inferno, para combater sofismas e levar cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Aleluia. Fomos levantados para combater sofismas. O que são sofismas? Ideias, filosofias falsas e mentirosas. O casamento que é proposto pela sociedade, que criança não nasce menino, que menina não nasce menina, nasce gênero. Vamos levantando para combater sofismas, mas não é contra as pessoas. Nós não vamos levantando para xingar Satanás com características feias, se é que eu posso usar esse termo. Nós vamos levantar para combater o erro com a verdade. Aleluia, aleluia. Nós somos levantados para pregar a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. Não é esse Evangelho barateado e prostituído.
Aquele que eu escuto todos os dias, que alguém que se levante contra a gente, Deus mata. Deus não é capanga e jagunço da gente. Deus não vai matar ninguém.